Olá, vamos ver como gerar uma série temporal de uma forma bem simples. O objetivo vai ser pegar uma base de dados que tenha algumas informações, alguns campos sobre temperatura, e com base nessa base, a gente vai gerar um aprendizado de máquina com alguns modelos para ver qual o melhor modelo que aprendeu com essa série temporal, né, em relação às datas com essas temperaturas, e com base nisso fazer uma validação nesse treinamento e teste, que a gente vai usar cross-validation para fazer esse treinamento e teste, e verificar se o aprendizado teve uma boa acurácia. E com base nisso a gente vai fazer uma previsão. Então vamos pegar uma base que não tem a temperatura e comparar com uma que já foi aferida as temperaturas para ver se aquele modelo efetivamente aprendeu ou não fazer esse entendimento, essa série temporal com base nas features, nos dados fornecidos. Eu vou pegar aqui uma base pequena e uma base com poucos dados, mas quanto mais campos, né, você for possível coletar para capturar as características desses dados com base num período, melhor vai ser para o modelo, para ele aprender as características daquele objeto que se quer que o modelo aprenda. Então vamos aqui usar essa ferramenta low code, né, o Origin, que é das várias que eu conheço e, obviamente, em relação à codificação com Python, é a mais fácil para se fazer uma série temporal. Para isso, é necessário instalar esse componente, Time Series, vindo aqui em Options, Add-on, e solicitar aqui a instalação desse componente de séries temporais. Com esse componente instalado, a gente pode transformar qualquer base numa série temporal, obviamente que tenha um campo do tipo data, e, através de todos esses gráficos, fazer a visualização, ou data visualization, para realizar as descobertas. Então, aqui nós vamos usar esse line chat para fazer esse entendimento, né, do modelo. Então, vamos aqui colocar um componente file e vamos carregar a base. Essa base eu capturei no repositório do Kaggle e eu chamei de clima treinar. Então vamos carregar essa base aqui. O que é que nós temos nessa base? Nós temos a data, que é do tipo datetime, temos a temperatura média, que é um campo numérico, que vai ser o nosso alvo, é o que a gente quer que o modelo aprenda a predizer a temperatura média, e nós vamos usar essas três features para ele aprender a predizer a temperatura média em relação à data, que são a umidade, a velocidade do vento e a pressão média. Obviamente, uma base onde você tenha mais características, melhor vai ser o modelo para predizer a temperatura média com base numa data, num período. Então, vamos olhar aqui nossos dados. Então, nós temos a temperatura média, que está com esse cinza escuro, porque é o nosso campo target, o alvo, é o que a gente quer que o modelo aprenda. Temos a data e as features, umidade, velocidade do vento e a pressão média. Então, no dia 1º de janeiro de 2023, a temperatura média, com base nessas três features aferidas, ficou em 10 graus. No dia 2 de janeiro de 2013, a temperatura média ficou em 7,4 graus. E com essas três medições aqui, em relação à umidade, velocidade do vento e pressão média. Então, essa base que vai ser usada para treinamento, ela vai desde 1º de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2015. Então, nós temos aqui 3 anos de dados para que o modelo aprenda a predizer a temperatura. Obviamente, quanto mais anos
for possível ter, melhor vai ser o aprendizado. Mas como aqui o objetivo é mostrar, né, como fazer uma série temporal usando essa ferramenta, uma base de dados com 3 anos já é o suficiente para exemplificar. Então, agora, o que eu vou fazer é transformar nosso conjunto de dados, né, numa série temporal. Eu venho nessa área de ferramentas de séries temporais que foi instalada. Lembrando que ela não vem por default, você tem que instalar aqui em Options, Add-ons. E depois de instalado, eu venho e coloco esse componente, né, para transformar esse conjunto de dados numa série temporal. Então, eu faço a ligação, eu quero todos os dados, então eu tenho que fazer essa ligação, né, de deira para deira. E o campo que eu vou indicar, que é o campo, né, ou a variável, que vai ser a nossa coluna para ser trabalhada a série temporal. Então, dos 4 campos que nós temos nessa base, vai ser o campo data. Então, aqui nós temos já nosso conjunto de dados que foi transformado numa série temporal para que a gente possa fazer o nosso modelo, fazer o treinamento para o nosso modelo. Vou usar agora outras 2 bases. Vamos colocar aqui um file. Essa outra base que eu vou usar vai ser já do clima validar. Esse clima validar, ele tem os mesmos campos, né, que é o data, que é do tipo datetime. Temos a temperatura média, que é o nosso alvo, a umidade, a velocidade do vento e a pressão média. Só que nossos dados aqui, se formos olhar, eles são do ano de 2016. Então, nossa base de treinamento e teste é de 2013 a 2015. Então, nós temos 3 anos ali para ser usado no aprendizado de máquina e, de acordo com a competição de modelos, o melhor modelo, aquele que aprender melhor, que tiver com as melhores métricas, é o que vai ser o nosso modelo campeão e que nós vamos validar com essa base, né, que vai desde 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2016. Então, a gente vai olhar se essas temperaturas médias, com o modelo treinado e testado, ele passa por essa validação. Então, se ele vai trazer essa temperatura média aqui para o ano de 2016, né, 1º de janeiro de 2016, ou exato ou aproximado a 14 graus. Aqui, por exemplo, de 15 de janeiro de 2016, aproximado a 13 graus, com base nessas features, né, que é a umidade, a velocidade do vento e a pressão média. Repito, quanto mais dimensões, né, quanto mais atributos ou campos forem fornecidos como features para que o modelo possa aprender a extrair essa generalização e aprender a estipular essa temperatura média, né, melhor. Então, vamos agora fazer aqui, colocarmos a transformação, né, o componente para fazer essa transformação em série temporal e visualizar os dados. Então, esses já são os nossos dados internamente tratados como uma série temporal pelo campo data, né? Então, especificamos aqui a variável data. Vou colocar aqui mais um file. Esse eu vou ligar a esse terceiro arquivo, essa base aqui, que eu chamei de clima prever. Novamente, nós temos aqui os 4 campos, né, nessa base. O campo data, do tipo datetime, temperatura média, que é numérica, que vai ser o nosso alvo, umidade, velocidade do vento e pressão média. O detalhe é que nessa tabela, né, nós, se formos olhar os dados, vejam que não temos a temperatura média. Quer dizer, o objetivo é justamente verificar se o modelo vai conseguir gerar uma temperatura média para 1º de janeiro de 2016 com base nessas features, né? Então, se o modelo ele realmente conseguiu gerar uma temperatura média próxima a que nós temos já ocorrido. Então, se o modelo conseguir trazer
resultados aqui próximos, ou o ideal, né, exato, mas esse é a finalidade do aprendizado de máquina, quando a gente não tem como descobrir o valor exato, então o valor aproximado, que seria a melhor regra ou política aqui para esse nosso objetivo, então o modelo ele se mostrou realmente assertivo. Então vamos agora também transformar esse nosso conjunto aqui numa série temporal, especificando a variável aqui também, o nosso campo data. Então aqui a gente já tem nosso conjunto de dados, que é a nossa série temporal, que vai ser usado para vermos se as temperaturas foram preditas corretamente. Então vamos agora colocar uma série de modelos, né, que servem para um aprendizado de máquina supervisionado, para ela aprender a classificar com base no rótulo, né, no dado rotulado. O nosso dado alvo é a temperatura média, quer dizer, é isso que nós queremos que ela aprenda a calcular com base nesses dados aqui. E nós temos dados de 2013 a 2015, então nós temos aí 3 anos de dados para fazer esse treinamento e teste. Então vamos aqui, né, para a nossa área de ferramentas, né, dos modelos, e vamos colocar aqui alguns modelos para realizar esse processo. Vamos botar o KNN, vamos botar o Randall Forest, vamos botar o Gradient Boosting, vamos botar o Support Vector Machine, vamos botar uma regressão linear. Bom, já temos 5 modelos aqui para a gente testar, treinar e testar. Então vamos agora, lembrando que aqui cada modelo tem os seus hiperparâmetros, então aqui o KNN está configurado com o número de vizinhanças 2, a métrica para cálculo de distância vai ser euclidiana e os pesos vai ser uniforme, são uniformes. O Randall Forest está configurado aqui com o número de árvores de 50 árvores, lembrando que aqui é um algoritmo de florestas aleatórias, né? Como se dentro desse algoritmo ele fizesse a colocação do algoritmo Predecision, mas obviamente aqui ele tem uma lógica diferente da árvore de decisão em relação à classificação predição. Por exemplo, que ele, ao alterar um dado, ele não altera todos os nós da árvore, então ele só vai alterar algumas das árvores que estão nesse algoritmo. O Gradient Boosting, o hiperparâmetro aqui definido foi Scikit-learn, dessa biblioteca, esse algoritmo, e essas outras versões aqui, o XGBoost, do Extreme Gradient Boosting. Então o método que está sendo usado é o Gradient Boosting da biblioteca Scikit-learn, mas poderia ser usado do XGBoost, esses outros 3 métodos. O número de árvores é 100, então vamos olhar aqui o Support Vector Machine, o custo está com o hiperparâmetro de 1, o núcleo está sendo usado a função RBF, que é para tratar dados não lineares, com 200 iterações como limite, e a tolerância numérica de 0.0010. E o Linear Regression, ele está configurado aqui para não usar o método de regularização. Poderia ser usado ainda os métodos L1 ou L2. Então, com os hiperparâmetros definidos, se quiserem mais detalhes de cada uma desses métodos, lá no canal existem vídeos específicos de cada um desses métodos, onde eu explico com base no artigo seminal, como é que esses métodos foram construídos, com base no pensamento dos seus pesquisadores, como é que eles funcionam internamente. Então, vocês podem obter isso lá no canal, todos esses modelos. Então, vamos ligar agora os conjuntos de dados, sempre informando aqui que nós queremos não só os dados selecionados, mas todos os dados. Vamos aqui.
Pronto. Todos os modelos estão setados. Vou baixar um pouquinho aqui, porque eu vou colocar agora o nosso método de treinamento e teste. Esse método de treinamento e teste é este aqui, chamado Test and Score, onde eu vou usar o método de validação cruzada. Vou deixar aqui o default, vou ser 3 dobras, né? Vai ser estratificado. Então, vamos ligar aos nossos modelos. E para que o método de treinamento e teste inicie, vamos ligar aqui ao nosso conjunto de dados. Então, ele está iniciando aqui o treinamento e teste. Terminou o processo, né? Vamos agora olhar as métricas, né? Lembrando que, como o nosso alvo é regressivo, é um alvo numérico, então as métricas aqui são o erro médio absoluto, o erro médio quadrático, a raiz do erro médio quadrático, o R2. Então, é diferente se o nosso alvo fosse categórico. Se fosse alvo categórico, ele usaria aqueles indicadores de verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo e falso negativo, nas suas variações de fórmulas, né, de funções. E aí são essas variações que nós chamamos de acurácia, de precisão, revocação, curva ROC, mensuração, o F1. Então, dependendo do alvo, do tipo de dado do alvo, você vai ter métricas adequadas para isso. Quando a gente usa essas métricas para dados categóricos, né, dados textuais, então essas métricas, quanto maior o valor, tipo acurácia, precisão, revocação, mensuração, curva ROC, é indicativo de um bom aprendizado. Quer dizer, se ele bota 90%, 0,90, significa que de 100 exemplos, ele acertou 90 e errou 10. Então, quanto maior, melhor. Quando olhamos já as métricas de erro, obviamente, quanto menor, melhor. Então, quanto menor for o valor indicado, mais esse modelo conseguiu aprender, porque ele errou menos. Então, tem que ter sempre essa visualização. Então, aqui nós temos o erro, a média do erro quadrático. Se eu clicar uma vez, ele fica em ordem crescente. Então, veja que teve o menor valor, foi o KNN. Em seguida, temos o Gradient Boosting, temos o Random Forest, o Linear Regression e o Support Vector Machine, que foi o pior de todos, né, em relação à quantidade de erros nessa métrica. Já essa daqui, que é o percentual de erro médio absoluto, veja que foi 0,048 para o KNN. Também, então, nessa métrica é o que se mostrou melhor. Então, o KNN aqui foi o nosso modelo que errou menos. Então, vamos usar o KNN como nosso modelo campeão. Obviamente, isso, quando você quer obter um valor melhor do que esse, então tem dois direcionamentos a serem feitos. Você ir melhorando os hiperparâmetros, é o que nós chamamos de fine tuning, fazer o ajuste fino e obter mais dados. Então, eu precisaria pegar mais anos para ser uma base mais robusta e fazer os ajustes nos vários modelos até eu chegar naquele indicador melhor. Qual é o indicador melhor? Quanto mais próximo de zero, melhor. Para essas métricas, lembrando, se o seu alvo é regressivo, é numérico. Então, como o objetivo aqui é só apresentar o processo, então não vou fazer aqui ajustes finos, vou logo trabalhar com o KNN. Então, a gente pode observar, né, se a gente querer visualizar esse aprendizado, eu posso colocar aqui um gráfico chamado Line Chat. Então, vamos ligar aqui nossas predições à série temporal e vamos visualizar, né, esse nosso gráfico. Esse nosso gráfico está mostrando os dados em relação à temperatura média. Então, dos anos 2013, de 1º de janeiro de 2013, até 31 de dezembro de 2015. Então, o dado vem até aqui, esse final. Então, nós temos
observamos que no começo de 2013 as temperaturas começam baixas, né? E ao longo do ano vão aumentando. No meio do ano tem um pico, eu não sei de qual região essa amostra foi retirada, mas essa região onde foi coletada, a gente percebe que o meio do ano é onde as temperaturas são mais altas e aí voltam a descer. Então, esse ciclo ele se repete ao longo dos anos, né? Obviamente, se a gente tiver uma série temporal de muitos anos, desde quando uma medição foi realizada naquela região, então a gente pode aprender o comportamento, né, da temperatura e verificar se essa temperatura sucessivamente ao longo dos anos como ela vem se comportando. Então, se ela vem aumentando a temperatura, e isso é um dos objetivos de fazer essa verificação para se obter essa comprovação, por exemplo, do aquecimento global. Então, tem muitas bases de dados no Kaggle que fornecem as ferições de temperaturas dos oceanos, que é uma forma muito boa de se aferir esse aumento gradual da temperatura. Então, a gente tem aqui o modelo, ele gerou esse aprendizado. Obviamente, a gente viu que ficou em 2 pontos o aprendizado do modelo KNN, que foi o melhor modelo em relação à base de dados. Então, vamos ver, essa é a nossa visão da base de dados, dos valores aferidos, e vamos comparar com o modelo que foi o melhor, né, o KNN. Então, quando eu seleciono a temperatura, segurando o Shift e clicando, eu visualizo, no caso, o modelo selecionado, que foi o KNN. Então, observem aqui que o modelo aprendeu bem, né, o comportamento dos dados. Vejam que os 2 gráficos quase se sobrepõem. O pior modelo no treinamento, deixa eu voltar aqui para ver qual foi o pior modelo. O pior modelo foi o Support Vector Machine. Então, se eu voltar para o Line Chat e segurar no Ctrl e clicar aqui no SVM, veja aqui, olha como o modelo ficou muito diferente em relação aos dados. O segundo melhor modelo, depois do KNN, foi o Gradient Boosting. Vamos ver como é que o Gradient Boosting, segurando o Ctrl e clicando aqui no Gradient Boosting. Veja que ele também se aproximou muito da temperatura média. Então, uma forma de visualizar essas informações, né, em relação aos modelos treinados, comparando com os dados reais, dentro dessa área, né, do tipo linha, porque você pode selecionar step line, você pode selecionar coluna, você pode selecionar área, mas vamos deixar aqui no line. Você pode clicar no primeiro modelo, vai para o último modelo e segurando o Shift clica que ele vai selecionar a faixa. Ou segurando o Ctrl, clicando nos modelos que você quer fazer essa comparação. Ou ainda, você pode fazer dessa forma. Eu deixo só o modelo, né, que eu quero nesse gráfico, vou clicando em Add Plot para adicionar outro gráfico, e agora aqui eu quero ver o KNN. Vou adicionar outro, e aqui eu quero ver o Gradient Boosting. Vou adicionar outro, aqui eu quero ver o Randall Forest. Vou adicionar outro, e aqui eu quero ver o Support Vector Machine. Esse último, Support Vector Machine, também ficou muito aquém do primeiro modelo, né? Ou melhor dizendo, do nosso conjunto de dados, onde a gente tem a temperatura média, onde esses outros modelos, né, o KNN, o Gradient Boosting e o Randall Forest tiveram aqui um aprendizado muito bom, né? Mesmo com esses poucos dados, né, que a gente só coletou dados aqui para a exemplificação de 3 anos. Mas se você quiser mais precisão nessa visualização, você ainda pode fazer isso. Conjunto de dados, eu vou tirar aqui essa ligação
E do treinamento, né, e teste, eu vou ligar a um data table. Vamos olhar os dados. Aqui eu estou com toda a minha base, tem 1095 exemplos, né, ou instâncias desse conjunto. Aqui eu tenho os valores, né, das temperaturas médias obtidas com base na temperatura média do nosso modelo, né? O nosso alvo era esse aqui, né? Nossos dados, temperatura média, esse aqui. E aqui nós temos as temperaturas médias obtidas com os nossos modelos com base no treinamento e teste realizado. Então veja que o KNN foi o que mais se aproximou, né? A temperatura média desta data estava em 7,2 e ele disse que era 6,7. O modelo Randall Forest disse que era 8 graus. Então aqui estava 7 graus, o modelo disse que era 6 graus, esse Randall Forest disse que é 8. O Gradient Boosting disse que era 7, e o Support Vector Machine foi o que aprendeu menos, disse que era 24 graus, e a regressão linear disse que era 12 graus. Né? Isso aqui é o dado do primeiro fold. Né? Nós estamos vendo aqui os dados do treinamento e teste. Então, se eu clicar aqui, uma vez, fica em ordem crescente, clicar de novo em ordem decrescente. Como eu disse que o treinamento e teste, o treinamento seria feito com a validação cruzada usando 3 folds, né? 3 dobras, ele treina com os dados, depois testa com o segundo e o terceiro, depois treina o dado, testa com o primeiro, com o terceiro e assim sucessivamente. Aqui nós temos os valores obtidos em cada um dos testes, né? Foram 3 testes solicitados aqui no nosso conjunto, definidos lá no hiperparâmetro. Se eu clicar aqui, né, colocamos um clique, a gente já sabe que é ordem crescente, e um outro clique em ordem decrescente. Então, eu estou colocando aqui os dados na ordem de 1º de janeiro de 2003, seguindo. Então, eu posso querer olhar esses dados, né, selecionando só os 15 primeiros dias. Então, vamos selecionar só os 15 primeiros dias, de 1º de janeiro de 2023 até, segurando aqui no Shift e clicando, até 15 de janeiro de 2023. Então, selecionado esses dados, né, a gente aqui fez essa seleção, ligando com o nosso Line Chat, com base nos dados selecionados para a série temporal, a gente vê agora o comportamento desses gráficos só naquela faixa, né, selecionada, que são os 15 primeiros dias do ano. E aí a gente percebe a temperatura média, que é o conjunto de dados reais, o comportamento foi esse. Né? E a gente olhando, por exemplo, o KNN, a gente vê que ele retrata um comportamento mais semelhante. Quer dizer, o modelo foi esse modelo que aprendeu mais. Obviamente, a gente não fez ajustes finos para que ele pudesse melhorar. A gente também pegou uma base pequena de 3 anos, poderia ser uma base bem maior, quanto maior, melhor. E ele, nessa repetição de treinamento, ele iria errar menos. Então, provavelmente poderia chegar aí, dependendo desse conjunto de dados e dos hiperparâmetros definidos, chegar próximo a 0. Então, ele quase que estaria criando esse ajuste, né, onde as linhas estariam quase se sobrepondo. Obviamente, você depois vai ter que validar, né, esse treinamento para ver se ele não decorou esses dados. É o que a gente chama de overfitting, quando essas linhas estão muito sobrepostas. Então, aqui nós percebemos, né, com a visão mais detalhada, né, dos 15 dias, que o KNN foi realmente o melhor modelo, né, em relação ao Gradient Boosting. O Gradient Boosting também teve um excelente comportamento aqui de aprendizado, mas já o Randall Forest ficou um pouco mais distante, e o Support Vector Machine foi realmente o modelo aqui, ó, que a gente vê que realmente não conseguiu generalizar com esses dados de umidade, velocidade do vento e pressão para extrair as características e, com base nisso, ele aprender a temperatura média. Porém, só assim, para exemplificar, se eu chegar aqui nesse modelo do Support Vector Machine, então só em alterar um parâmetro, por exemplo, aqui está em 1.10 o custo do Support Vector Machine e 0.10 o Y de perda da regressão, né?
Então, vejam que nós temos aqui 59, né? É o nosso indicador da raiz do erro médio, está em 59. Se eu chegar aqui e alterar esse parâmetro, vamos botar aqui 2, o custo, vejam que ele já caiu para 58. Se eu alterar aqui para 5, o custo, veja que já caiu para 56. Então, assim, fazendo esses ajustes finos nesses testes, o treinamento e teste, a gente vai obtendo, ou melhor, indicadores. Bom, já vimos que o modelo campeão aqui está sendo o K Nearest Neighbor, que seriam os K vizinhos mais próximos. Então, vou usar esse modelo, né, que é o modelo campeão dessa nossa competição, com base nessa visualização. Né, se eu colocar aqui, vamos colocar a temperatura média, o KNN, o Randall Forrester, o Gradient Boosting e o Support Vector Machine. Esse aqui é muito ruim, eu vou tirar. Vamos olhar só esses 3 comparados com a temperatura média. Então, a gente vê que o KNN, essa é uma visualização. Se essa sobreposição estiver ruim, então vocês já sabem que podem fazer essa visualização com essa outra forma, adicionando outros gráficos. Então, aqui eu tenho a temperatura média, o KNN, Gradient Boosting e o Randall Forrester. Então, comparando, nós temos aqui essa visão, né, gráfica, que o KNN é o que se comportou mais parecido. E se quiser olhar com mais detalhes, é colocar a data em ordem e selecionar a faixa, por exemplo, os 15, clica no primeiro, Shift, clica no último, para olhar o dado na faixa, né? Então, olhando os dados no período selecionado, então a gente chega nessa visualização gráfica para ver qual o que ficou mais parecido ou que errou menos. Então, vai ser o nosso KNN. Só que eu tenho que validar esse modelo. A gente fez o treinamento e teste, então vamos validar. A validação, eu vou ver como é que ele vai se comportar olhando para os dados de 2016, né? Então, os dados de 2016, de janeiro, 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2016. Nós temos as temperaturas aqui. Então, vamos ver se aquele modelo KNN, com a validação com dados que ele não viu no treinamento e teste, ele ainda consegue gerar temperaturas próximas à temperatura média ocorrida em 2016, nesse local onde foram aferidas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar nosso conjunto de dados, com dados que o modelo não viu, ao modelo. Então, a gente vai fazer essa ligação aqui. Então, de todos os dados. E vamos ver como é que ele vai se comportar, botando aqui um componente, que é o preditor. Esse componente vai servir para a gente olhar se esse modelo consegue predizer as temperaturas com base nesses dados, e a gente vai fazer essa comparação. Então, vamos ligar o modelo KNN ao nosso preditor e os dados ao preditor. Com isso, vamos olhar como é que o modelo se comportou, né? Então, aqui nós temos as temperaturas médias. Vamos colocar classificado aqui por data, né? 1º de janeiro de 2016, a temperatura média que ocorreu, e o modelo, sem ver aqueles dados, porque esses dados aí não passaram na base de treinamento e teste, ele conseguiu dizer a temperatura bem próxima, né? Que aqui nessa data foi 14,7, 14 graus, aqui foi 14,3, 14 graus, né? Aqui é a taxa do erro. Então, a gente consegue ver que o modelo vai se comportando bem, ó. 14, 14,3, 14,4, 14,2, 15,8, 15,1, 15,8, 16,16, 17,4, 17,2, 17,1, 17,2, 15,5, 16,3,
Então a gente pode até clicar aqui para ver do que menos errou para o que mais errou, né? Então a gente pode sair visualizando esses dados. Ou a gente faz a visualização gráfica, né? Então se eu ligar esse conjunto aqui a um data table, que eu tenho os dados, né? A temperatura média, que é o nosso alvo de aprendizado, e os valores, né, do modelo, que o modelo gerou de predição com base no aprendizado com essas features para essas datas. Se eu quiser ver isso graficamente, então eu posso ligar ao Line Chat dos dados selecionados para a série temporal. Aí aqui eu vou estar olhando a temperatura com o modelo. Obviamente eu estou olhando aqui, né, todos os dados desse ano, então fica uma visualização não muito boa. Então a gente pode selecionar os dados. Eu quero ver, deixando em ordem crescente, os primeiros 15 dias. Clica no primeiro, Shift, e clica no último, na última data do período. E aí, se eu for olhar, veja que de 1º de janeiro até 15 de janeiro, veja que esses dados o modelo não tinha visto, o KNN não tinha visto, e mesmo assim ele gerou um modelo bem próximo à realidade. Agora, se eu quiser prever, né, esses dados, então é onde eu teria aqui uma base de dados sem as temperaturas. Obviamente eu vou usar 2016, porque eu tenho que ver se a predição que o modelo vai gerar é próxima ao que realmente ocorreu. Mas aí que vem a vantagem de uma análise preditiva, né? Sem os dados, o modelo vai predizer com base no comportamento que ele aprendeu ao longo daquela série temporal e predizer o comportamento. É importante que essa série seja longa, para quanto maior esse conjunto de dados, melhor vai ser esse aprendizado. E lembrando que esse processo de treinamento e teste, a gente tem que usar os métodos adequados e fazer os ajustes para que a gente chegue naquele melhor valor, né, da métrica que está sendo utilizada. No caso, métricas regressivas próximos a 0 e métricas categóricas próximas a 100%. Então aqui o que eu vou fazer? Como esse é o meu modelo campeão, eu vou salvar esse modelo. Como é que eu salvo esse modelo? Eu vou colocar aqui um componente. Então, vou salvar esse modelo. Vou colocar aqui um componente Save Model. Vou ligar o nosso modelo campeão. Vou determinar um local onde ele vai armazenar. E o nome, vou chamar de modelo temperatura média. Então, o modelo foi salvo. Com esse modelo salvo, então, aquele arquivo, você pode levar isso para onde você quiser. Obviamente, vou fazer isso aqui nessa própria ferramenta. Vou carregar o modelo. Então, vou dar aqui, colocar o componente Load Model. Vamos carregar aquele modelo, que está salvo aqui na área de Downloads, né? Modelo temperatura média. Com ele aqui carregado, o que eu quero ver? Quero ver se esses dados de temperatura que não existem nessa base, ele vai conseguir me calcular essas temperaturas ou prever ou predizer essas temperaturas com base nessas features. Então, vamos agora colocar aqui um preditor. Vamos ligar agora nossos dados ao preditor, todos os dados. E vamos ligar o nosso modelo ao preditor, né? Então, esse modelo ele vai estar fazendo essa predição com base no aprendizado daquela série temporal. Aqui ele deu uma advertência, porque essa advertência ele está dizendo que está faltando os dados do campo target, né? Campo alvo, que é justamente o que a gente quer que o modelo diga, né?
A gente lá, como está definido esse campo como target, né? Aí ele está dizendo, está faltando. Mas o objetivo aqui a gente não é fazer mais o treinamento, é ver se o modelo ele entrega o resultado desejado. Então vamos agora olhar os dados que o modelo gerou, né? Então, veja, a gente não tinha a temperatura média, mas o modelo KNN gerou essas temperaturas, fez a predição dessas temperaturas com base nos dados daquela data ou daquele período. Quer dizer, o modelo disse que em 1º de janeiro de 2016 vai fazer 14 graus, 14,35 no valor do modelo exato, né? Então aí, se obviamente era uma predição, a gente iria esperar acontecer essas temperaturas em 2016 para interferir se o modelo acertou. Aqui, como é uma base para a gente verificar, a gente já tem a temperatura aferida, então vamos ver se realmente 2016, 1º de janeiro de 2016, ele teve esse comportamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui online chat para que a gente consiga ver esse gráfico, né? Comparar esse com o que o modelo prediz com o que a gente já tinha validado anteriormente. Então, vou diminuir um pouquinho a nossa área. Vou deixar esse aqui. Vamos deixar ele aqui. Segurando Ctrl e o botão de rolagem do mouse, você pode diminuir um pouquinho aqui essa área de visualização. Vou deixar aqui. Vamos ver o gráfico, né, dos valores que ocorreram em 2016. Eu quero ver só a temperatura, né, que ocorreu em 2016. Eu vou deixar usar essa disposição, botar esse gráfico aqui. Vou deixar essa visualização aqui, para ficar só olhando o gráfico. Vamos aumentar aqui para que a gente fique só com essa visualização do gráfico. Vou agora olhar somente, já está marcado, né? Aqui a data de 1º de janeiro a 15 de janeiro. A gente está vendo o gráfico. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, dos dados que ele fez a predição, colocando de 1º de janeiro a 15 de janeiro. Né? E vamos olhar o gráfico. Diminuir aqui. O gráfico eu quero ver do KNN, do modelo KNN. Então, vamos diminuir aqui. A gente observa que esse modelo, que foi o salvo, né, do KNN, ele conseguiu fazer uma predição bem aproximada do comportamento que efetivamente ocorreu no período dos primeiros 15 dias de janeiro de 2016. Veja que no dia 2 de janeiro a temperatura foi 14 graus, aqui ele colocou que foi 14 graus, 14,35, né? Aqui houve um pico, né? Vamos diminuir um pouquinho aqui. No dia 13 de janeiro, a temperatura foi 18. No dia 13 de janeiro, ele colocou 16. No dia 12, ele disse que era 18. No dia 12, ele disse que era 18. Então, já que o modelo dos 5 testados, esse foi o que melhor se aprendeu. Obviamente, mais dados, fazendo o fine tuning, a gente chegaria no modelo mais preciso, né? Mas o objetivo aqui é mostrar como fazer um aprendizado de máquina para uma série temporal e, com base nisso, esse modelo predizer o comportamento. Um abraço.